Quantas vezes fugindo calei meus pecados, enganando meu coração. Por caminhos distantes meus pés tropeçaram, me levando sem direção. Quanto tempo perdi procurando prazeres pra esquecer minhas frustrações. O meu erro foi crer que sem Deus viveria. A verdade eu tentei negar. Hoje eu sei que sozinho eu vou cair. Me ajuda a prosseguir. Eu preciso do teu perdão, do poder e da paz. Pai, eu sei que ao teu lado vou conseguir.
posso confiando em ti. Me ajuda a caminhar. Quantas vezes fugindo calei meus pecados, enganando meu coração. Por caminhos distantes meus pés tropeçaram, me levando sem direção. Quanto tempo perdi procurando prazeres para esquecer minhas frustrações. O meu erro foi crer que sem Deus viveria. A verdade eu tentei negar. Hoje eu sei que sozinho eu vou cair. Me ajuda a prosseguir. Eu preciso do teu perdão, do poder e da paz. Pai, eu sei que ao teu lado vou conseguir. Tudo posso confiando em ti. Me ajuda a caminhar. Deus de amor, só contigo eu quero estar. Vou seguir-te, Senhor, e para sempre eu vou te amar. Vou te amar. Hoje eu sei que sozinho eu vou cair. Me ajuda a prosseguir. Eu preciso do teu perdão, do poder e da paz. Pai, eu sei que ao teu lado vou conseguir. Tudo posso confiando em ti. Me ajuda a caminhar. Me ajuda a caminhar, meu Pai de amor. Bom dia, irmãos. É uma alegria para mim esta manhã estar reunido junto com os irmãos para esse culto de adoração, de louvor ao Senhor. É para mim um privilégio poder estar nessa igreja e que a graça do Senhor seja abundante em nosso meio e esteja em nossos corações. Eu estava ouvindo uma música no CD do pastor Ronaldo Arco, composta pelo Jade Santos. O título da música, Pés na Terra, Olhos nos Céus. E enquanto eu estava ali nos meus momentos de reflexão, ouvindo aquela música agradável, eu disse, eu vou preparar uma mensagem com esse tema. Pés na terra, olhos no céu. Porque nosso lar não é aqui. E nós devemos viver sempre na expectativa, com os pés na terra, mas os olhos no céu. A letra da música no coro diz, com os pés na terra, olhos nos céus, eu vou. E quando eu terminei de ouvir a música, eu disse para mim mesmo, eu vou. E esta manhã eu gostaria de desafiar os irmãos a serem capazes de dizer, eu vou. Porque nosso lar não é aqui. Temos que estar sempre vivendo a expectativa de viver com o nosso amorável Mestre por toda a eternidade. Precisamos viver
com os pés na terra e os olhos nos céus. Minha esposa, se estivesse aqui, diria: não faça isso. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos, sugerir aos irmãos, cada vez que me ouvirem dizer pés na terra, olhos no céu, sejam capazes de dizer: eu vou. Se não audivelmente, pelo menos para si mesmo. Eu vou. Lá em casa, o céu é uma realidade. Graças a Deus. Nós não falamos dos céus. Se eu for para o céu, nós evitamos. Às vezes até minhas crianças me corrigem. Lá nós dizemos assim: quando eu chegar ao céu, porque o céu é uma realidade para nós, nós queremos ir para os céus. Minha filha diz que gostaria de ter uma girafa lá nos céus, no fundo de casa, para poder escorregar pelo pescoço da girafa. Minha esposa disse que gostaria de ter um tigre lá em casa, no meio da sala. Não é empalhado, não. Ontem à noite, quando eu fui me deitar, eu fui dar boa noite às crianças, e quando eu cheguei ao quarto de meu filho, ele estava deitado, com fone de ouvidos, ouvindo música. Me assentei na beirada da cama, ele tirou o fone, colocou para mim e disse: eu estou ouvindo minha música favorita. E ela falava do céu. Fui ao quarto de minha filha, e quando eu cheguei ali, para me despedir dela, para dar boa noite, ela estava lendo, e me convidou para ler com ela. Eu li um parágrafo, ela leu outro, ela estava lendo O Caminho para Cristo. Sabe, precisamos como crentes viver com os pés na terra, mas os olhos nos céus. Porque o céu tem que ser real para nós. Este não é nosso lar. Agora o preço já foi pago, a estrada já foi percorrida, o caminho foi aberto, o céu já nos foi garantido em Cristo Jesus, nosso Senhor. A outra motivação que eu tive para preparar o tema desta manhã, foi que dias atrás, um grupo de jovens me procurou, para perguntar-me o que eu achava da série Deixados para Trás. Os irmãos já ouviram falar da série Deixados para Trás? Quantos já ouviram? Um grupo significativo. Esta série é uma série de sucesso escrita por dois autores cristãos. Um pastor evangélico e um profissional, um escritor profissional, que escreveram uma novela do final dos tempos, que virou um verdadeiro best-seller. Eles se uniram a uma equipe de marketing que divulgou o livro ou a série de livros de tal maneira que esta série ocupou o primeiro lugar na lista do New York Times, Wall Street Journal, USA Today, Amazon.com, tudo ao mesmo tempo. E esta série é considerada hoje uma das 10 mais vendidas do século XX. Este best-seller já foi traduzido para o português, pelo menos 8 volumes, faltam 4. Virou filme. O filme não teve o mesmo sucesso da série escrita. Eles esperavam que na noite de abertura, 30 milhões de pessoas assistissem o filme nos Estados Unidos. Foi uma bilheteria frustrante. Apenas 2.700.000 foram lá. Mas há algum tempo um pastor amigo me perguntou se eu já havia assistido o filme. E disse: olha, eu reuni os jovens da minha igreja e passei o filme. Olha, é demais, assista lá. Tem alguma coisinha sobre arrebatamento secreto, mas tirando isso... E aí quando eu vi os jovens me perguntando o que eu achava da série Deixados para Trás, eu disse: eu tenho que sentar para ler, eu tenho que escrever alguma coisa. Pensei em preparar um artigo, quem sabe. E quando eu estava nesse processo, a Casa Publicadora lançou agora, recentemente, uma resposta à série
deixados para trás. O pastor Dwight Nelson escreveu o livro dizendo, com o título, Ninguém Será Deixado para Trás. Assim, se alguém tem curiosidade ou precisa de informações, eu recomendo. Ninguém será deixado para trás. A mensagem ensinada pela série Deixados para Trás tem que ver com o seguinte, irmãos. Uma certa corrente teológica ensina que a volta de Jesus será feita na forma de rapto secreto, em que ele escolherá e ele levará secretamente para os céus os seus escolhidos, os seus eleitos. E alguns serão deixados para trás, mas terão uma segunda chance, uma outra oportunidade. Na primeira série, que foi a base para o filme, no filme Hayford Steele, comandante de um Boeing 747, está fazendo uma viagem transatlântica, quando ele deixa o comando do avião com o copiloto, sai da cabine de comando, e quando ele está saindo da cabine de comando, a comissária de bordo vem a seu encontro. Eles têm um caso extraconjugal. Quando os dois se encontram, seus olhos ardem de desejo, e os dela ardem de desespero. E ela agarra o comandante e diz, rei, você não sabe o que aconteceu. E ele a puxa para si, e ela diz, você não compreende o que aconteceu. Os passageiros sumiram. E ele brinca, eles devem ter ido ao sanitário, ou então estão brincando de esconde-esconde, esse avião é muito grande. Ela disse, não, rei, eu estou falando sério, os passageiros desapareceram, os calçados, as roupas estão nos bancos, mas eles sumiram. E então ela inclina, puxando para si, indicando o corredor do avião, e aqui e acolá estão as roupas em cima dos bancos. Queridos irmãos, é uma filosofia e uma corrente teológica que prega isto, e por incrível que pareça, há muita gente que aceita esta mensagem. Por aí os irmãos já devem ter visto adesivos nos carros, dizendo assim, cuidado, esse veículo poderá ficar desgovernado a qualquer momento. É que seu motorista terá sido arrebatado. Já viram isso? Esta manhã, eu quero levá-los a considerar este tema com interesse. Se lhe perguntarem na escola, você conhece a série Deixados para Trás, o que você acha? O que você dirá? Você não é adventista do sétimo dia? Como é que você crê que será a volta de Jesus? O que sua igreja crê sobre a volta de Jesus? O que você vai dizer? Porque o nome adventista significa aquele que crê na segunda vinda de Jesus. Qual é a ideia que você tem sobre a volta de Jesus? Quando você ouve falar da volta gloriosa de Jesus, que sentimentos tomam conta de seu coração? Se você tivesse que descrever o sentimento que você tem ao pensar na volta de Jesus, numa palavra, que palavra seria esta? Eu quero sugerir agora, que de 2 a 2, você compartilha com a pessoa ao seu lado. Diga para a pessoa, numa palavra, que sentimento define o que você sente quando você pensa na volta de Jesus? Vamos lá? 1 minuto para vocês. Muito bem, tempo. Numa palavra, que palavra define o que você sente quando pensa na volta de Jesus? Poderia ouvir alguns dos irmãos? Alegria, anseio, galardão, segurança, alívio,
reencontro. Como? Renovo. Descanso. Paz. Certeza da vitória. Aleluia. Vida eterna. Amor. Não dá vontade de dizer, ora vem Senhor Jesus? É por isso, irmãos, que nós precisamos viver com os pés na terra e os olhos nos céus. Agora, alguns quando pensam na volta de Jesus, eles sentem um certo desconforto. É porque naquele dia os livros serão abertos, e as coisas que foram feitas em oculto, ficarão patentes diante de todo o universo. Muitas vezes porque tem que ver com as profecias, a marca da besta, 666, Armagedon. E estas são coisas que às vezes deixam alguns desconfortáveis. Outro sentimento que às vezes se percebe é um certo desapontamento. Mas quem é que ficaria desapontado com a volta de Jesus? Eu fiquei pensando, quem é que poderia ficar desapontado com a volta de Jesus? Quem não está preparado? Os que não creram? Os que estão pensando em se casar logo? Você sabe que nós estamos divididos em 3 grupos: os que estão casados, os que já casaram ou estão casando, e os que estão doidos para casar. Jovens pais esperando na expectativa do primeiro filho. Ai das grávidas, estão lembrados? Os sonhadores, aqueles que são tão simples quanto sonhar com ter uma casinha, ou tão sofisticados quanto ter um helicóptero. Certo desconforto, mas nós que conhecemos a Jesus Cristo e o aceitamos como Salvador pessoal, que vivemos na expectativa de que Ele cumpra a sua promessa, precisamos viver cada dia de nossa vida com os pés na terra e os olhos nos céus. Ele cumprirá aquilo que prometeu. Evangelho de João, capítulo 14. É o texto áureo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. Conhecemos tanto esse texto que seremos capazes de dizer a uma só voz: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa! Voltarei. Voltarei. Não se turbe vosso coração. Quando minha filha tinha 6, 7 anos, eu estava organizando um acampamento para os desbravadores. E o Campuri dos Desbravadores é a atividade do Ministério Jovem mais desgastante que eu tenho para realizar. Eu tenho um período de 2, 3 meses para montar uma verdadeira cidade para receber 1.500, 2.000 crianças, para morar ali durante uma semana, praticamente. E eu tenho que ir ao local de acampamento muitas e muitas vezes. E numa das vezes que eu estava indo para Itaipava, nosso acampamento da Paulista Sul, para os preparativos do acampamento, final do sábado, eu reuni a equipe que me ajuda, que me assessora, e eu estava saindo de casa para ir para o acampamento. Minha filha veio a meu encontro à porta e disse: papai, quando é que você volta? E eu disse para ela: filhinha, papai volta amanhã, mais ou menos no meio da tarde. Eu estava em semana de oração e eu de fato teria que voltar no meio da tarde para pregar à noite. Quando
eu vi as coisas como estavam, organizei e determinei tarefas que precisavam ser executadas. Mais ou menos às 14 horas eu peguei o caminho de volta. E quando eu estava voltando para São Paulo, quando eu cheguei até a Serra, o trânsito estava parado. Havia acontecido um acidente. Eu não sabia o que havia acontecido, mas o trânsito estava parado. Depois eu fiquei sabendo que 2 caminhões se chocaram, e quando eu passei eu pude ver. Se chocaram que eles se fundiram um no outro, envolvendo um veículo de passeio, que não dava para identificar que marca era. E era mais ou menos umas 15 horas quando eu parei ali, e ali fiquei esperando. O celular não dava sinal. Eu não tinha como me comunicar com a família para dizer que eu ia me atrasar. Não tinha como pedir para avisar alguém que eu não iria chegar a tempo na igreja para pregar. E o tempo foi se arrastando. E eu tive que desligar o motor do carro, inclinar a cadeira, recostar e dormir. Quando eu cheguei em casa, já passava das 11 da noite. Quando eu entrei, minha esposa veio correndo ao meu encontro. Me abraçou, mas era um abraço assim, sabe, o abraço. Mas ela pulou em meu pescoço e me deu aquele abraço de alívio. Porque ela soubera pela mídia que acontecera o acidente envolvendo um carro de passeio, ninguém podia identificar que carro era, e eu não chegava em casa. Depois a gente conversar algum tempo, ela disse: agora vá ao quarto de sua filha, porque ela me fez prometer que quando você chegasse em casa, iria acordá-la para falar com ela. E então eu fui ao quarto de minha criança, e eu tentei acordar minha filha, e eu a balancei, eu a chamei, eu a sacudi, e eu bati no rostinho dela, balancei a cabecinha dela para um lado e para o outro, dizendo: filhinha, papai chegou, papai chegou. A única resposta que eu tive da minha filha foi isso aqui, ó. E aí eu disse: filha, papai chegou, me dá um abraço. E ainda dormindo, ela estendeu o bracinho e me apertou. Minha filha estava preocupada porque eu não chegava em casa. De nenhuma forma eu gostaria que minha família estivesse preocupada comigo. Eu não gostaria que minha filha preocupasse comigo, pois como um pai amorável, antes de sair desta terra, antes de retornar aos céus, Jesus tranquilizou o seu povo e disse: olha, não se preocupem, não fiquem preocupados, não fiquem atemorizados, não fiquem assustados, vocês confiam em Deus, confiem também em mim. É confiança, confie em mim. 2 vezes ele repete a mesma palavra: vocês confiam em Deus, então confiem em mim. É confiança, é mais ou menos como fazer uma viagem com a família. Sabe, irmãos, as crianças nos surpreendem às vezes com perguntas que colocam em colapso a nossa lógica adulta. E às vezes as crianças fazem perguntas para as quais nós não temos resposta. Mas tem uma pergunta que eu ainda não encontrei resposta. E eu duvido que alguém aqui tenha resposta para esta pergunta. Mas especialmente quando a gente entra com os filhos no carro para uma viagem mais demorada, para as férias, para a casa da vovó, passa os primeiros quilômetros e a pergunta vem e ela se repete a cada 10 minutos. Está chegando? Não tem jeito, não tem como dar resposta a uma pergunta desta. É óbvio que minhas crianças hoje são mais crescidas e compreendem melhor, mas quando eram pequenas, quando eram menores, elas perguntavam a cada 10 minutos. Os de vocês são assim, não? Tudo igual? Está chegando? Aí não adianta você dar uma resposta lógica. Faltam 40 quilômetros, ela não tem noção de distância. Falta mais ou menos 2 horas, ela não tem noção de tempo. E tem a hora que aquela pergunta tão insistente vai incomodando, dá vontade de voltar para trás assim, dizer assim: criança, fica quieta. Papai sabe para onde está indo, confia em mim. Algumas vezes,
O povo de Deus fica preocupado, perguntando: será que quando ele vem? Está chegando. E Jesus, compreendendo que nós não teríamos capacidade para assimilar a ideia de tempo e a ideia de distância, ele disse: olha, vocês confiam em Deus, então confiem em mim. É uma questão de confiança. Ele prometeu, e porque Ele prometeu, Ele cumpre aquilo que promete. E porque Ele prometeu, eu vivo com os pés na terra e os olhos nos céus. Queridos irmãos, é confiança. Fiel é aquele que disse: voltarei. Ele disse: voltarei. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai, diz outra tradução, há muitos aposentos, muitos quartos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós vivemos muitas vezes ouvindo a frase: não tem lugar para você aqui. Aliás, a gente cresce ouvindo isso: não tem lugar para você aqui. Ainda na escola, nós vamos para o recreio, para o intervalo das aulas, está dividindo o time e nós chegamos ansiosos para jogar, e a gente ouve: não tem mais vaga. Começa a namorar e um dia a namorada chega e diz: olha, não tem mais lugar para você em minha vida. Vai para o mercado de trabalho, e num país que vive em permanente crise, você ouve: não tem mais vaga. Pois nos céus há muitas moradas, lugares disponíveis para todo aquele que crê e vive na expectativa de que Jesus logo venha. No ano 2000 foi ano da Assembleia Mundial da Igreja, e eu tenho um grande amigo que na época vivia lá em Toronto, onde seria a Assembleia. E pelo menos 3 vezes naquele ano, antes da Assembleia, eu me encontrei com ele. E ele me disse: você vai à Assembleia, você vai a Toronto? Eu disse: eu não tenho certeza. E ele disse: se você for, fica na minha casa. Um mês antes, eu me encontrei com ele, e ele perguntou: e então, já decidiu? Você vai a Toronto? Eu disse: ainda não tenho certeza. Ele disse: se for, já sabe, fica na minha casa. Mas eu estava num grande projeto com os jovens, não podia assumir aquele compromisso, porque alguma coisa poderia dar errada. Mas depois que o programa passou, terminando o programa, na segunda-feira, eu decidi que iria para Toronto. Fui pegar o visto canadense, e então liguei à tarde para o meu amigo, dizendo: olha, estamos indo para Toronto. Ele disse: agora não tem mais lugar aqui em casa. Mas não se preocupe, eu vou arrumar um lugar para você ficar. Eu avisei para ele no domingo, na segunda e na quinta-feira eu estaria chegando lá. E ele disse: não se preocupe, eu arrumo um lugar para você ficar. E no dia seguinte ele me liga e diz: olha, tudo certo. Você vai ficar na casa da irmã Vidália, é uma senhora portuguesa, tem 1 ano de batizada, é uma mulher maravilhosa. E aí a gente ficou cheio de expectativa. A gente iria ficar na casa da irmã Vidália, portuguesa, 1 ano de batizada, pessoa maravilhosa. Nós homens aceitamos isso fácil, mas minha esposa ia me acompanhar, e as mulheres são um pouco mais ansiosas. E quando ela pensava numa senhora portuguesa, ela imaginava uma baixinha, gordinha de bigode. Mas meu amigo prometeu, ele disse: vou preparar um lugar para você, não se preocupe. Você confia? Confie em mim. É um relacionamento de confiança, um relacionamento de confiança. Você confia em Deus, confia em mim. Não se preocupe, porque eu vou preparar um lugar para você. No mundo em que a gente passa a vida ouvindo: não há lugar para você aqui, o próprio Jesus compreende a nossa dor, porque ele também esteve nesse mundo, e quantas vezes ele ouviu: não há lugar para o Messias aqui. Ainda no ventre de sua mãe, saindo em cada estalagem, ele ouviu, em cada hospedaria, ele ouviu dizendo: não há vagas.
Foi a Nazaré onde foi criado, e ali o expulsaram, dizendo: não há vagas para você, não há lugar para um novo Messias aqui. Ele foi mandado para a cruz, como que a humanidade dizendo: não há vagas para um Salvador aqui. Ainda hoje ele ouve dizer: não há vagas na minha vida para Jesus. Mas para todos aqueles que o recebem e dão a ele um lugar especial, entregam sua vida, seu coração, a estes ele faz a promessa: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para você. E é diante desta promessa, queridos irmãos, que nós precisamos viver com os pés na terra e os olhos nos céus. É a expectativa de que Ele cumpra essa promessa, porque Ele sempre cumpre aquilo que prometeu. Vou preparar um lugar para vocês. Olha só a mudança de tom. Ele diz: não se preocupe, creia em Deus, creia em mim. Há muitas moradas, vou preparar lugar. Aí ele muda o tom, de uma voz terna para uma voz firme, e ele diz: voltarei. Evangelho de João, capítulo 13, verso 36, começa o contexto deste verso. Evangelho de João, capítulo 13, verso 36, diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E em sequência, Jesus disse: não se preocupe. Apocalipse 14, o verso 14, diz assim: olhei e eis a nuvem branca. O crente adventista do 7º dia tem que estar sempre olhando e vendo a nuvem branca que se aproxima. Olhei e eis a nuvem branca. É por isso que nós precisamos viver sempre em expectativa, com os pés na terra e os olhos nos céus, vendo a nuvem branca que se aproxima. Olhei e eis a nuvem branca, voltarei, foi sua promessa, e Ele cumprirá aquilo que prometeu. Um homem fez de um sonho o objetivo de sua vida. Ele sonhava em encontrar os destroços do Titanic. E esse navegador americano, chamado George Tulloch, percorreu inúmeras vezes o caminho que ia da Inglaterra aos Estados Unidos, o exato percurso por onde o Titanic deveria ter passado, tentando procurar encontrar os destroços do grande navio. Em 1996, a imprensa mundial divulgou que George Tulloch finalmente havia encontrado os destroços do Titanic. A imprensa mundial fez a cobertura daquele achado. E ele, com o seu submarino, pequeno submarino, ele desceu a uma profundidade de 4.000 metros. E tirou lá do fundo algumas coisas de valor para trazer à luz. E trouxe de lá moedas antigas, joias, óculos antigos, porcelana. E o mundo acompanhando aquele momento. E numa das vezes em que George Tulloch desceu com seu submarino para retirar algumas coisas do Titanic, ele viu a uns 100 metros uma saliência no fundo do mar. E era uma saliência que destoava do todo. E ele resolveu examinar para ver o que era. E era um pedaço que havia se soltado do Titanic. Era um pedaço de aço
de mais ou menos 20 toneladas, que estava a mais ou menos 100 metros de profundidade, de distância. E ele pensou consigo: ter o Titanic comigo eu não posso, mas pelo menos um pedaço eu posso ter. E George Tulloch resolveu resgatar do fundo do mar aquele pedaço de 20 toneladas de aço velho e levar para si. Conseguiu um submarino maior, equipou esse submarino, colocou braços robóticos que eram capazes de soldar no fundo do mar. E com o braço robótico daquele submarino, ele conseguiu soldar cabos de aço naquele pedaço de chumbo. E a imprensa mundial fazendo a cobertura. O dia em que o pedaço do Titanic seria resgatado do fundo do mar. E ele vagarosamente começou a içar aquele pedaço de chumbo. Quando estava chegando próximo à superfície, começou uma tempestade. Uma tempestade tão violenta que jogava o submarino de um lado para o outro. Tão violenta que os cabos de aço se romperam. E aquele pedaço de chumbo foi outra vez para o fundo do mar. Foi aí que George Tulloch fez algo impensado. Fez uma placa de bronze e soldou aquela placa naquele pedaço de chumbo. Na placa estava escrito: voltarei, George Tulloch. Quando eu vi aquilo, eu pensei: mas que idiota iria se preocupar com um pedaço de chumbo a 4.000 metros de profundidade? O salmista diz assim: quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, que é o homem para que dele te lembres? Que sou eu? Quem é você? Num universo tão imenso, para que Deus se preocupe conosco. Pois Ele coloca a sua atenção nesse pontinho perdido no universo. E Ele veio aqui pessoalmente, para gravar com sangue uma promessa, na parede do meu coração. Ele gravou e ele escreveu: voltarei, Jesus Cristo. E por sermos propriedades exclusivas de Jesus, Ele cumprirá a sua promessa e Ele voltará para buscar aqueles que são seus. 2 anos mais tarde, George Tulloch cumpriu a promessa e voltou e resgatou o pedaço de aço que lhe pertencia. Pois mais cedo do que você consiga imaginar, Jesus cumprirá a sua promessa. E Ele virá. Porque você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Por favor, eu quero desafiá-lo hoje a viver com os pés na terra, mas os olhos nos céus. Com os pés na terra, mas os olhos nos céus. Pés na terra, mas os olhos nos céus. Ora vem, Senhor Jesus. Cantemos isso, falemos isso, e vivamos na expectativa, olhando sempre e vendo a nuvem branca que se aproxima. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Conforme a tua